Olá, bem-vindos a mais um episódio do Plongé. O episódio de hoje é sobre curtindo a vida adoidado. Olá, em que posso ajudá-los? Eu fiz uma reserva. Oi, eu sou Abe Froman. Fiz uma reserva para 3 ao meio-dia. Que foi? Algum problema? Então é Abe Froman, Isso mesmo. Sou Abe Froman. o rei da salsicha de Chicago. Sou eu mesmo. Então a conversa de hoje é sobre esse filme que é dirigido e escrito pelo John Hughes. Filme que tem um espaço grande no meu coração e acho que boa parte dos cinéfilos tem um carinho especial por ele. Então é sempre importante revisitá-lo, porque é um filme essencial pra você que gosta de cinema. Se você não assistiu, você é completamente maluco. E ninguém melhor pra gente conversar desse filme do que Marcelo Miller, professor e crítico de cinema, e também um entusiasta, assim como eu, dessa grande obra do cinema. Marcelo, muito obrigado por topar, e como eu sempre digo, ninguém melhor pra te apresentar do que você mesmo. Eu não sei, Vitor, se eu sou a melhor pessoa para me apresentar, que a gente sempre fica meio acanhado nessas horas, né? Mas, primeiro de tudo, antes até de me apresentar, eu quero te agradecer pelo convite. Obrigado, né, por a gente ter dado a oportunidade para a gente estar falando sobre esse filme aqui, que eu acho que é um filme muito subvalorizado, mas a gente vai desenvolver esse papo ao longo desse episódio. Bom, eu sou o Marcelo Miller, então, sou gaúcho, moro no Rio de Janeiro já há 12 anos. Durante quase 14 anos fui um dos editores do Papo de Cinema. E agora, assim, a questão de um mês e pouquinho, eu saí do Papo. E aí agora eu tô seguindo em carreira solo, né, no Medium, um espaço chamado Kinorama. E tem um projeto para em breve virar um site de cinema. Mas eu te confesso que eu tô curtindo essa coisa do Medium, essa simplicidade de escrever e de ter uma resposta imediata, assim, então estou gostando bastante. Além disso, eu dou aula de cinema, né, já dei aula aqui na Academia Internacional de Cinema quando tinha no Rio, infelizmente não tem mais. Também já dei aula na Escola Darcy Ribeiro, que também não tem mais o Rio. Eu acho que eu estou dando até um mau agouro para as escolas, porque onde eu dou aula elas acabam. E frequentemente ofereço cursos online, assim, cursos livres e tudo mais. Então, assim, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, pra gente falar sobre Curtindo a Vida Adoidado, sobre Ferris Bueller, sobre John Hughes, e tem muita coisa pra gente falar. Boa, total. Eu acho que falar desse filme é muito rico, até pra gente puxar já, pra começar do começo. Acho interessante a gente puxar um pouquinho o diretor em si, né? Porque acaba que ele é um diretor que tem poucos filmes, você vê na filmografia, se eu não me engano são 8, mas ele escreveu muita coisa, era um puto escritor, ele fez muita coisa que, assim, às vezes eu tava até dando uma olhada, né, antes de gravar o IMDb dele, e eu fiquei vendo umas coisas que eu não acreditava que era ele que escreveu, né? Então isso é bem legal, a gente também começar por ele de fato, porque ele acho que tem um peso muito importante na cultura mesmo, de como ele conseguiu pegar aquela adolescência e trazer. Então, para contextualizar, ele é de Chicago, ele nasceu lá, tanto que boa parte dos filmes deles que ele dirigiu de fato foram feitos em Chicago, né? Então, ele era um diretor, ele começou, na verdade, como um publicitário, ele foi escrevendo, aí, enfim, chamaram ele pra fazer numa revista, ele escreveu um texto lá, a galera gostou, comprou, e aí ele começou a escrever de fato, começou a ser roteirista. Ele tem alguns filmes no currículo, assim, que marcaram geração. Então, primeiro, isso foi depois, mas Esqueceram de Mim, ele que escreveu, né? Ele escreveu 101 Dálmatas também, esse foi um dos que eu fiquei de cara, que ele tinha escrevido. Ele escreveu Férias Frustradas, isso também ele que dirigiu. Isso é um puta filme também engraçado. Então ele começa escrevendo e aí ele puxa pra direção de fato. Ele começa com Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil. Confesso que ele é um dos diretores que eu já vi a filmografia algumas vezes. Sou fã deles. E eu acho que é importante a gente começar a falar de fato com ele. Eu queria te ouvir dele, o que você acha dele, o que te fez gostar de fato dele, algum filme específico. Confesso que Mulher Nota Mil é um filme que eu gosto, que é meio maluco, mas é legal. Gatinhos e Gatões. É que o Anthony Michael Hall tipo assim, ele é bizarro, né, de bom. Ele é muito bom. Mas eu queria ouvir de você, de fato, desses filmes dele mesmo. Qual que te atrai, além de, claro, que é o que a gente vai falar bastante aqui, destrinchar mesmo. Eu acho, Vitor, que o John Hughes é um cineasta muito subvalorizado, né? É muito comum que a gente tenha ele como aquele cineasta de conforto, né? Boa parte, quem tem um pouquinho mais de 25, 30 anos, talvez assistiu a muitos dos filmes do John Hughes na televisão e tem essa lembrança nostálgica, né? É isso, Clube dos Cinco, né? Falava de uma molecada lá em detenção, Gatinhas e Gatões, sobre as expectativas de uma menina ali fazendo 15 anos de idade, toda a dificuldade dela de família.
E a obra do Hughes marca muito os anos 80, né? Anos 80 e começo dos anos 90, que na história do cinema norte-americano é uma década curiosa, porque ela começa com o término da chamada Nova Hollywood, né? Daquela disputa toda da contracultura com os mais tradicionais, os anos 70, que modificou completamente o panorama do cinema. E o John Hughes, aparentemente, faz um cinema muito comportadinho, né? Sem grandes questões políticas sendo discutidas ali e tudo mais. E aí eu comecei, eu acho que como boa parte das pessoas, a me afeiçoar a esses filmes assistindo a eles na sessão da tarde, né? Porque todos eles foram exibidos na Rede Globo, assim. Ela Vai Ter um Bebê com Kevin Bacon, né? Que é galã dos anos 80, que tá aí em atividade até hoje. E outros filmes do Hughes, assim. Então eu sempre gostei muito, mesmo antes de eu me denominar cinéfilo. Né, antes mesmo de eu ter um interesse por cinema e não necessariamente por filmes. Assim. Então, sempre que passavam dos filmes dele, mesmo que eu não soubesse que esses filmes eram dirigidos pela mesma pessoa, eu tinha um apreço por eles, eu gostava muito de assistir a eles. E, desde sempre, eu preciso dizer que, e é por isso que escolhi pra gente debater esse filme, Curtindo a Vida Doidado, o Ferris Bueller foi o herói da minha geração, assim. Porque ele era o cara que todo mundo queria ser o Ferris Bueller. A gente vai discutir mais à frente esses aspectos, no que eu acho que a obra, inclusive, do Hughes é muito interessante. E se você ficar aí com a gente, ó, isso aqui eu aprendi com o João Kleber, que a gente tem que segurar a audiência. Se você ficar aí com a gente, olha, vamos citar, em comparação ao cinema do John Hughes, Jean-Luc Godard e Ingmar Bergman. Porque tem relação, porque tem paralelo. Mas é isso, o Hughes foi um cara que talvez no imaginário cinéfilo o que cobre o preço de ele não ser tão reconhecido assim é o sucesso comercial dele, porque de fato ele foi um roteirista, um diretor e um produtor de grande sucesso comercial. E que depois de um tempo acabou ficando recluso, morreu, né, muito precocemente, mas que construiu ali um corpo da sua obra que é muito reconhecível, as questões que são debatidas são muito reconhecíveis, né? As autoridades ridicularizadas, numa época em que não se falava sobre as questões, as problemáticas, as angústias da juventude, ele colocou isso na tela de uma maneira ora leve, ora um pouco mais densa. Então, se a gente tiver um pouco mais de sensibilidade, a gente vai ver isso. Clube dos Cinco, por exemplo, é um filme exemplar nesse sentido, que é um filme que começa, aliás, é um filme do ponto de vista da linguagem que eu acho maravilhoso, porque ele começa edificando vários estereótipos do high school norte-americano, que a gente vai ver em muitos filmes de high school. Ele edifica todos esses estereótipos, e aí quando ele chega no cúmulo desses estereótipos, ele começa a demolir todos eles, mostrar que aquelas pessoas são muito mais do que os estereótipos nos quais elas cabem. Então, assim, eu acho que o John Hughes é um cineasta excepcional, e que merece ser mais valorizado. Total, tem uma característica dos filmes dele que me atrai bastante, é essa transformação também que tem, né? E os personagens passam por uma transformação, não porque eles foram, odisseia, sabe? Não é porque eles, de fato, eles passaram por uma grande aventura, que morre gente, enfim, ele até fala em algumas entrevistas que o que atraía ele era bem o banal, né? Bem o meio Eduardo Coutinho, assim, falando isso. Mas é bem interessante como, de fato, os personagens deles conseguem se transformar, né? Até o Ferris Bueller Day Off lá, enfim, o Cameron, de fato. Aí você pega no Mulher na Tamil, o Anthony Michael Hall, o amigo dele, que eu não lembro o nome dele. Naquele Antes Só do Que Mal Acompanhado. Enfim, todo mundo ele tem uma transformação que quando começa o filme eles são de um jeito, depois quando termina eles são de um jeito, na teoria, melhor. É interessante o Clube dos Cinco, porque ele trabalha de outra forma, né? Que é isso que você falou que eu acho perfeito, é a desconstrução deles, né? Então, tipo, eles são a galera lá, são essa galera estereótipo de cada um americano, e aí no fim, que eu acho que é uma passagem fantástica que ele tem no filme, que eles falam, e amanhã, como vai ser, né? Amanhã, sei lá, não vou fingir nem que eu te lembro de você, sei lá, parafraseando assim, ele fala uma coisa assim que é tipo, é isso, aquilo que eles viveram é importante, que eles viveram é bem importante, mas de fato a vida vai continuar, que é bem diferente do que a gente vê nos outros filmes dele, né? Que a gente vê que é de fato uma edificação da pessoa, a pessoa passando por uma transformação. Então, eu acho que ele é um cineasta que é bem interessante mesmo, dessa filmografia dele. Qual o filme que você mais gosta, além do, claro, do Curtindo a Vida Doidado? Tem algum? Eu acho que Vitor, o Clube dos Cinco
seria a minha medalha de prata. E medalha de bronze, talvez o Mulher Nota 1000. Porque Mulher Nota 1000 tem um aspecto que eu acho muito interessante, que é isso, é o aproveitamento da ficção científica. Aí o John Hughes, eu acho que é o filme em que o John Hughes mais mostra pra gente o lugar da cinefilia dele. Porque ao mesmo tempo tem a questão da ficção científica, que para alguém como o John Hughes é muito importante, né? Alguém que nasceu na época em que o Hughes nasceu é muito importante, que coincide ali com, né, a Roger Corman fazendo grandes filmes, produzindo grandes filmes de ficção científica, o jovem finalmente sendo colocado na conta de Hollywood, porque até os anos 50 ele não era colocado, né? Os protagonistas eram mais velhos, os adolescentes eram considerados uma segunda etapa de infância, ou seja, não eram dignos de protagonismo. Então eu acho muito interessante isso. E no Mulher Nota 1000 tem até uma questão ali até dos filmes de terror do Wes Craven, né? Do quadrilho dos sádicos, que aparece uma brincadeira com isso ali. Então eu acho Mulher Nota 1000 um filme muito interessante, protagonizado por uma das minhas musas, né, da adolescência, Kelly LeBrock, que, curiosidade, foi casada com Steven Seagal, né? Que louco, a Kelly LeBrock, a protagonista do Mulher Nota 1000, foi casada com Steven Seagal, né? Quando eu fiquei sabendo, fiquei com muita inveja do Steven Seagal. Mas eu acho que é muito interessante também ali, porque o John Hughes, ele fala geralmente da perspectiva do nerd, que é uma perspectiva com a qual eu sempre me identifiquei, porque desde muito cedo sempre gostei muito de quadrinhos, de cultura pop e tudo mais. Eu sei que hoje falar que é nerd é um pouco desabonador, né? O nerd atual é uma figura muito estranha, assim, né? Existem bolsões de preconceito, de conservadorismo no meio nerd que eu, particularmente, Vitor, não consigo compreender. Mas na minha época, que eu sou um nerd já prestes a fazer 43 anos, eu acho que o John Hughes também dava voz para esses nerds, para essa galera que na escola não eram os mais populares, né? Que não chamavam a atenção das meninas e dos meninos, enfim, que não tava ali sobressaindo. Então, assim, eu acho que o John Hughes faz isso. Ele dá a voz, tanto que o Anthony Michael Hall é o alter ego por excelência do John Hughes nos filmes. Ele é o retrato mais perfeito de um nerd dos anos 80, esse personagem, né? Inclusive, tem uma fala brilhante no Clube dos Cinco ao falar das dificuldades dele, da pressão dele como um cara muito inteligente e que chega, né, a tentar cometer aí suicídio porque a pressão é muito grande. Mas eu acho que é muito interessante isso, essa perspectiva que ele dá. E uma coisa também, Vitor, que sempre eu gostei nos filmes do Hughes, foi o fato de que, se a gente pegar o conjunto da obra, se a gente for lá rezar pela cartilha dos autores, lá da Cahiers du Cinema, e entender esses filmes como um conjunto mesmo, a gente vai ver que o Hughes fala quase que sempre da mesma coisa. Ele fala de como a gente passa uma adolescência, de como é que a gente vivencia a adolescência, porque a adolescência é um último refúgio de liberdade e tudo mais, porque a vida adulta vai matar muitas coisas. Tanto que, depois quando a gente chegar diretamente do Curtindo a Vida Doidado, eu acho que ele é tão importante também por conta disso. É o Ferris tendo a última oportunidade de ser absolutamente espontâneo. Porque ele sabe que quando ele ficar grande, quando ele ficar adulto, quando ele for pra faculdade, quando ele começar a namorar, ele vai ser o personagem do Kevin Bacon no Ela Vai Ter um Bebê. Ele vai ter que se preocupar com casa, com apartamento, se a mulher engravida, como é que eles sustentam, com família, com uma série de outras coisas. Então eu acho que ele retrata a adolescência de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito empática, até porque em várias entrevistas o Hughes falou, né, que ele nunca conseguiu compreender totalmente a vida adulta, que ele sempre, né, manteve esse olhar mais adolescente. Eu acho que isso está impresso nos filmes que ele roteirizou, que ele dirigiu e tudo mais. Total. Então, vamos chegar nele, então. O filme que a gente vai falar hoje é Curtindo a Vida Doidada, de 86. Ele, de fato, é um filme que ele tem muitas camadas, né? Talvez a primeira vez que... É engraçado falar isso, porque também é meio, tipo, todo mundo fala isso, vários filmes têm várias camadas, né? Mas esse filme realmente tem várias camadas, você consegue assistir ele, e aí você consegue, às vezes, mergulhar um pouquinho mais, entender melhor, né? Então, é um filme que tem uma temática meio simples, é basicamente isso, né? O Ferris Bueller, que é interpretado pelo Matthew Broderick, ele vai pegar um dia que ele vai fingir que ele tá doente, vai faltar e vai curtir a vida com os pais dele, ó, com os amigos deles.
com a namorada, com o Cameron, né? Que são os amigos que ele de fato leva pra sair. Então, a trama é basicamente simples. Então, é um cara que estudava, igual você falou, ele tinha a última oportunidade de curtir um dia, e aí ele vai curtir. Aí ele conversa com o amigo dele, que é o Cameron, que de fato acho que a gente pode também se aprofundar depois do personagem, que é o personagem que bota o enredo também, que traz uma profundidade do enredo que talvez o Ferris não traz assim, mas ele de fato traz uma outra camada. E ele sai junto com a namorada dele. Enfim, é uma trama simples pra gente começar a falar. E antes de a gente começar a falar especificamente do filme, eu queria te perguntar como esse filme chegou na sua vida. Qual foi a primeira vez que você assistiu ele? Se quando você assistiu ele no dia seguinte você quis sair, não faltar na escola, faltar lá no trabalho e curtir. A primeira vez que eu assisti a ele foi numa sessão da tarde, foi definitivamente na Globo. E toda vez que o filme passava, eu tinha que parar e assistir. Porque ele se tornou, assim, alguns dos meus... Aliás, vários filmes do Hughes, ou que foram escritos por ele, se tornaram meus queridinhos, assim. Eu adorava Férias Frustradas. Ele, aliás, dirigido pelo Harold Ramis, que é um dos caças-fantasmas, né? E Chevy Chase e tudo mais. Depois foi refilmado o filme, né? O remake não é tão bom assim. Mas o Curtindo a Vida Doidada eu assisti na sessão da tarde. E depois de muito tempo, Vitor, eu acho que não deve fazer uns 10 anos que eu via pela primeira vez legendado. Porque eu sempre via um filme dublado, né? E quando eu tava lá no Papo de Cinema, eu tive um prazer, que é de fazer um podcast com o Halder Gomes, né? O diretor de Cine Hollywood e tudo mais, e com o Niso Neto. Niso Neto, comediante, dublador, que é a voz do Ferris Bueller nesse filme. Porque a gente tava fazendo um podcast sobre Cobra Kai, porque ele também faz a voz do Ralph Macchio, né? Protagonista do Karate Kid e tudo mais. E aí eu perguntei pra eles, cara, tu fala, me dá até um negócio, porque tu é a voz mais importante da minha infância e adolescência. Ele disse, cara, as pessoas me falam muito sobre isso, sobre a importância dessa dublagem, sobre a importância desse trabalho. Eles, cara, eu fiz o trabalho do Curtindo a Vida Doidada numa tarde. Foi uma coisa assim, eu não fazia ideia de que o filme ia ter esse sucesso todo, que ele ia se transformar nesse ícone de uma geração. Então, assim, é isso. Assisti na TV, numa época, Vitor, em que eu nem, né, não tinha nem videocassete em casa, então nem pegava videocassete. Não é que eu sou velho, gente, é velho e pobre, somos as duas coisas. Não tinha videocassete, mas aí eu assistia filmes, gostava de ver na TV, e fui assistir legendado só muito depois, porque eu acho que é uma dublagem super icônica, assim, é super interessante de a gente ver com uma dublagem, mas aí depois, claro, eu queria ver legendado e tudo mais, mas vi na TV e depois... dá pra dizer que eu devo ter visto umas 15 vezes esse filme, daí pra mais, acho que foi mais ou menos por isso. E tu sabe como é que é? Quando a gente tá adolescente, sem nada pra fazer em casa, meu filho, a gente vai rever, tá tudo certo. Exato. Esse é um dos filmes que eu acho que ele é muito melhor dublado que legendado. Até pela interpretação das pessoas, de fato, dos dubladores, e também as piadas que eles fazem. Tem uma piada que é muito mais legal em português do que em inglês, que é a parte que eles estão lá, enfim, estão chegando em Chicago, eles vão comer, aí ele fala, é o Wade, sei lá, o nome do cara, é o rei da salsicha de Chicago. Tipo, é muito mais engraçado em português, isso não sei porquê, acho que é pela sonoridade, do que de fato em inglês. Então esse é um dos filmes que, pelo menos pra mim, eu acho que provavelmente todo mundo deve ter assistido, quem não assistiu tá maluco, né? Mas esse filme vale muito a pena assistir em português, que é uma coisa rara hoje em dia, né? De gente... Se bem que tem vários trabalhos, de fato, de dubladores que são muito bons, assim. Mas eu não sei, acho que tem essa purismo ainda que pessoas têm, eu tenho no caso, que é de fato ouvir em inglês, né? Enfim, mas esse filme é muito bom, de fato. Eu acho que a gente pode começar pela trama do começo mesmo, que é o Ferris fingindo que ele tá doente, né? Esse filme ele tem uma coisa que é muito interessante, que são as músicas pra mim, assim, já começando por esse lado, eu acho que as músicas são o que de fato ele consegue acertar o tom do que a gente vai estar por ouvir, né? Então, às vezes tem uma hora que é mais engraçado, ele puxa uma música mais engraçada, ele tem uma hora que de fato ele tá... tem uma parte, se não me engano, é a mãe dele que vai entrar, que ele tá doente lá, enfim. E aí começa uma música meio Hitchcock, assim. Então eu acho que a construção do filme, pra mim, construção de filme, esse é o melhor filme do Hughes, né? Tipo, se eu pegar o todo, assim, construção, se eu pegar essa conversão das linguagens cinematográficas, o jeito que é feito, pra mim esse é o melhor filme de todos dele, que eu acho que as músicas, elas falam muito com o filme, botam o tom completamente. E eu acho que é isso, é muito fácil seguir.
se afeiçoar por esse filme, porque acho que todo mundo pensou isso algum dia, ou no trabalho, ou na escola, ou em qualquer lugar. Tipo, você simplesmente quer um dia você queria acordar e falar assim, quer saber? Eu vou, eu vou fugir, eu vou dar um rolê, eu vou dar uma volta, sei lá pra onde eu vou. Então, eu acho que esse filme, ele de fato é muito fácil se afeiçoar nessa primeira camada, porque é isso, né? Tipo, acordou, a última vez que eu posso fazer isso, vamos aproveitar, vamos lá. E aí ele finge de doente pros pais, os pais acreditam. Tem uma polêmica, tem gente que fala que de fato o Matthew Broderick não é um bom ator, eu acho que depende do papel, esse papel ele é um puta ator, eu acho que ele vai bem, porque ele é meio canastrão, assim, até, não sei lá. Tem uma coisa interessante também que eu não descobri esse tempo, mas que ele é casado com a Sarah Jessica Parker há muito tempo, né? E é o casal mais aleatório que eu já vi na minha vida, sei lá, nunca ia imaginar que a Carrie Bradshaw ia casar com ele, sabe? Que o Ferris Bueller, fica engraçado. Então, eu acho que a gente começar de fato por essa primeira parte do filme, que é onde ele tá. Enfim, que ele finge doente lá, e aí ele tem essa ideia de vamos dar um rolê, vamos lá. Ele chama o Cameron, um amigo dele, que tem vários problemas com o pai, e aí ele vai. Eu acho que legal nesse começo, quando a gente pensa justamente nessa questão da linguagem, né, Vitor? Muita coisa que é apresentada ali pra gente não é tão comum no cinema norte-americano mais comercial ali nesse período, né? Na segunda metade dos anos 80. Então, assim, quando o Ferris vai conversar ali com os pais, a gente tem uma série de coisas. A gente tem câmera subjetiva na conversa com os pais. A gente tem o Ferris quebrando a quarta parede, né? E aí o Ferris, essa quebra da quarta parede é claramente uma estratégia para estabelecer um elo emocional entre ele e o espectador, do tipo, olha, eu sou vocês, eu enxergo vocês e vocês me enxergam, eu sou vocês. Eu acho que a busca do Hughes ali é muito clara, né? Quando os pais saem, estoura na TV uma vinheta da MTV, o que deixa muito claro também a que geração pertence o Ferris Bueller, né? Justamente essa geração MTV, já naqueles parâmetros super conectada, né? Que se interessa por música, que se interessa por cultura pop, que se interessa por uma série de questões. E eu acho que para ampliar essa questão da relação com o público, o Ferris não só mostra como ele vai enrolar os pais, como ele nos ensina a fazer isso. Verdade. Né? Então ele diz, olha só, se você quiser fazer isso, não faça aquilo. Não, é muito perigoso você botar o termômetro, o fogo no termômetro, porque isso pode... Você quer um dia de folga, você não quer ir parar no hospital, ou seja, você quer parecer levemente doente para que seus pais te deixem em casa, mas não totalmente doente para que eles te levem para o hospital, né? Então eu diria assim que, de cara, o Ferris é um líder de uma revolução. O Ferris está dizendo assim, olha, eu vou ensinar vocês como vocês se rebelam contra as instituições, que é algo, né, que o pessoal até pode dizer assim, nossa, crítico gosta de viajar, né, ele só quer gazetar ou gazear, depende, né, a região do Brasil em que você está nos ouvindo, aí você vai chamar de um jeito. No Rio Grande do Sul a gente chama de gazetar, não, de gazear. Eu que embaralho tanto tempo, a gente diz gazear a aula, mas ali... na carreira do Hughes e no Ferris Bueller, a gente também tem que entender que há uma camada ali, como tu falou, de seriedade, que é isso, existem os sistemas. A educação é uma instituição, a família é uma instituição, e o Ferris se rebela inicialmente contra a instituição de ensino, que, ao mesmo tempo, e isso que eu acho interessante, por isso que eu digo que ele é meio que uma espécie de líder de uma revolução, porque toda e qualquer autoridade escolar na carreira do Hughes, mas especificamente aqui, pra gente não devagar muito, no Curtindo a Vida Doidado, é retratada como ou negligente com os alunos, na famosa cena do professor lá completamente apático fazendo a chamada, e Bueller, e o professor apático porque ele não tá nem aí pros alunos, assim como os alunos não estão nem aí pra ele, e isso vai se materializar depois, né, o grande algoz do Ferris Bueller, ou a tentativa da construção de um vilão, que é o diretor da escola que coloca na cabeça que ele vai ter que pegar o Ferris e vai ter que desmascarar o Ferris, porque o Ferris consegue criar a sensação de que ele tá certo. Tanto é que é muito curioso que esse diretor, ele é construído, se a gente pensar especificamente nesse papel, ele é um cartoon, ele é um personagem de desenho animado, o cachorro puxa ele cai, Então, assim, é muito interessante como o Hughes retrata essa autoridade como algo a ser ludibriado, a ser zoado mesmo. E o Ferris é esse líder de uma revolução que não vai fazer uma revolução, porque ele não vai fazer com que isso aconteça para outras pessoas, mas se a gente pensar num espaço micro,
A revolução que ele consegue liderar é a revolução do Cameron, né? Porque ele é um cara super solar, o Cameron é um cara super nublado, é super pra dentro, né? Todas as questões com o pai. Então, assim, a grande questão que tu falou até lá no começo da transformação que a gente vai ter, o Ferris sabe exatamente de onde ele está saindo e onde ele pode chegar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Cameron desabrochar um pouco, né? Ele vai dar um pouco de ferramenta para o Cameron dar uma desabrochada. E eu acho isso interessante, assim. Como a gente tem um jovem que se coloca dessa maneira contra o sistema, que a gente tem um diretor caricatural pra caramba, né? Sendo de vários contratempos cartunescos. Tanto é que... E aí tem umas pitadas que eu acho muito interessantes, Vitor. E tem uma hora que eu acho que é a secretária da escola que ela compara o diretor ao Dirty Harry, o personagem do Clint Eastwood. E o diretor fica super animado, super feliz, assim. Então, assim, uma vez que o Dirty Harry é assumido como um símbolo de autoritarismo, de um certo conservadorismo, não é preciso o Hughes dizer para ele a que grupo político, se é os democratas ou os republicanos, por exemplo, o diretor tá mais alinhado, o diretor da escola tá mais alinhado, porque quando ele é comparado a um personagem que, polêmicas à parte, é muitas vezes trajado até como um fascista, ele fica muito feliz, né? E em contraposição a isso, o Ferris é a revolução. O Ferris é aquele que vai dizer, tu quer me pegar, pois tu vai se fuder de verde e amarelo. Total, eu acho que, puxando isso que você falou, tem uma coisa que é muito interessante, que tem essa crítica ao sistema educacional mesmo, né? Que ele faz em boa parte dos filmes dele. Inclusive, um fato interessante é que o colégio que se passa é o mesmo colégio, se não me engano, de Gatinhos e Gatões, que aparece em Clube dos Cinco, enfim, ele coloca sempre esse colégio lá. Mas essa crítica que tem é o sistema educacional mesmo, de o professor meio ser um arauto da verdade, que tá lá e conversa, e quer catequizar, e tem essa cena que você falou, que é o professor Bueller, super monotônico, né, chatíssimo. Então tem uma crítica, de fato, ao sistema americano que tinha naquela época de educação mesmo, né, que... Enfim, aí o Paulo Freire, também não nem querer devagar muito assim, né, mas eu acho que tem essa que o Paulo Freire justamente iria contra esse sistema, enfim, que é uma revolução, de fato, que é isso que o Bueller traz, querendo ou não, né. Tipo, isso aqui é chato, velho. Isso é chato, isso aqui é muito chato, vamos viver. E aí puxando também, tem outro filme que é basicamente da mesma época, que é Sociedade dos Poetas Mortos, que ele vem muito isso também, né? Eu assistindo o Ferris Bueller, não a primeira vez, mas depois, mais de velho, assim, fui entendendo que ele parte da mesma lógica, assim, se eu parar pra pensar, a força motriz do filme é a mesma coisa. É a insatisfação com o sistema educacional. Aí, de fato, um é o professor querendo mudar e outro é o aluno, de fato. Mas é sempre esse incômodo, que eu acho que, bom, eu não nasci nos Estados Unidos, então eu não sei como que era a educação, mas eu imagino que devia ser... Não experimentei, né? Imagino que devia ser muito... na verdade, uma coisa sem que você troca, né? Não é uma troca. A pessoa tá lá em cima, você tá aqui embaixo, ela fala, você ouve e acabou, você não faz outra coisa. Enfim, mas eu acho que esses filmes que vêm questionando esse sistema educacional também tem um ponto de ter uma modernidade no que falar isso, como você falou, ser revolucionário mesmo, no discurso mesmo. Então eu acho que super profundo a gente pegar só por esse lado, né, que é o começo do começo, que tem, se a gente olhar com uma outra ótica, a gente vai ver que, pô, ali ele tá falando muita coisa, sabe? Tipo, e ele puxa essa pra mim, que aproxima mais do Sociedade dos Poetas Mortos, é tipo Carpe Diem mesmo, sabe? Aproveita o day, seize the day, que ele tá falando lá, o Robin Williams, aproveita o dia. E é isso que o Ferris já falou, ele vai aproveitar o dia, ele vai simplesmente dar um rolê, curtir e aproveitar, sabe? Sim. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que esse roteiro do Hughes é brilhante e se fala pouco sobre esse brilhantismo. Por exemplo, tem uma dinâmica que se estabelece desde o começo, que é a irritação da irmã mais nova pelo fato do Ferris ludibriar a família, ludibriar a escola e ainda sair impune disso. Essa relação a gente vai ver que até o fim do filme ela vai se transformar, porque ele vai ajudar a cobertar ela e tudo mais também, e vai se criar uma cumplicidade ali. Mas o que eu acho mais interessante, Vitor, é o fato de que, no começo, para que serve essa irritação dela, né? Ela vai passando na escola, porque todo mundo fica sabendo que o Ferris não apareceu, e ela vai passando na escola, e aí notem que várias pessoas vêm perguntar para ela, e aí, e o Ferris? Ai, mande um beijo para ele. Fiquei sabendo tal coisa. E aí, durante muito tempo, eu passava por essa parte do filme... E diz assim, cara, legal, divertido, mas não me diz muita coisa.
E aí depois eu percebi, claro, gente, ali diz tudo, na verdade, inclusive sobre quem é o Ferris. Quando a gente pensa no high school norte-americano, né, nós temos, eu acho que, uma relação simbólica muito mais próxima com essa ideia de ensino secundarista dos Estados Unidos do que com a própria do que a nossa, né? Por conta dos filmes que a gente consumiu. Eu digo a gente até mais a minha geração, que nasceu nos anos 80, né, anos 90 e tudo mais. Então, a gente se acostumou justamente com essa estratificação da sociedade escolar, né? O que a gente tem na escola? A gente tem uma estratificação muito agressiva. A gente tem os esportistas, as patricinhas, a gente tem os nerds, os veteranos, os calouros, todo mundo em pequenos grupos, e esses pequenos grupos, eles quase que nunca se conversam. E quando eles se conversam, precisa acontecer, geralmente acontecer alguma coisa, alguma tensão, alguma coisa nesse sentido. E aí eu pensei, eu digo, gente, o Hughes está mostrando pra gente, com essas várias interlocuções, a irmã dele, de que o Ferris é amado por todos os grupos. O Ferris é o elemento, na verdade, que agrega todos esses grupos escolares. Porque se você que está nos ouvindo aí, você assistiu ao filme de novo, você vai ver que o Hughes faz questão de mostrar dentro desses estereótipos, né? Uma patricinha perguntando para a irmã dele, um esportista, um nerd, para mostrar que, na verdade, o Ferris é muito mais do que... Claro que ele é uma pessoa de carne e osso ali dentro do filme, dentro dessa realidade diegética. Mas ele é uma ideia, ele é quase uma utopia de agregar esses grupos escolares. É quase como se o John Hughes dissesse assim, cara, do jeito que o sistema educacional norte-americano é constituído e que fortalece essas estratificações, porque dentro da escola tu tem essa coisa, né, do tipo, o cara que ganha bolsa porque ele é um grande esportista, ele só anda com os esportistas. Quem é mais popular aqui? Quem é do Grêmio Estudantil? Dentro dessa ideia, que naturalmente é estratificada, um cara como o Ferris é uma utopia. Ele é uma coisa que inexiste, porque ele costura todos esses grupos. Todos esses grupos gostam dele. E aí eu lembro, Victor, que uma vez eu li não chegou a ser uma entrevista, mas era um crítico norte-americano falando de uma conversa que ele teve com o Joe Hughes. E aí ele fala, tem uma hora que o Ferris é perguntado qual é o nome dele. E aí ele diz assim, meu nome é Biller, Ferris Bueller. E aí essa questão do Ferris Bueller, eu disse assim, cara, é James Bond, né? E aí ele falou que tinha a ver, porque o tom que ele queria dar pro Ferris era o tom do James Bond dos anos 60, que era o tom de um personagem charmoso e politicamente incorreto. Total, e é isso basicamente que ele consegue, que é o que você tá falando, ele consegue juntar todo mundo, e aí ele passa por isso, né? Isso no final, inclusive, tem uma cena que mostra a casa dele com as flores, que tem muita flor, sabe? E aí eles começam a falar Save Ferris, Save Ferris. Eu acho que, de fato, é um personagem que a gente consegue ver em vários filmes essa questão de ter essa pessoa a pessoa desencaixada, a força motriz pra pessoa se movimentar é porque ela é desencaixada. No questão do Ferris, ao contrário, ela é tão segura de si mesmo que ela fala, beleza, a revolução vem de consciência, né, não de raiva. Isso que é muito, muito interessante também, esse roteiro, porque ele quebra um pouco, pelo menos o que a gente tá acostumado a ver, que sempre precisa ter alguma coisa ruim pra te motivar. Nesse caso é uma coisa boa. Tipo, ele é um personagem que ele tem, tanto que o Cameron fala, né, que sempre dá tudo certo pra ele. E é muito engraçado, porque tudo dá certo pra ele. E aí eu fico pensando, né, a mente aqui, tipo, será que tudo dá certo pra ele porque de fato ele vive uma vida que ele tá tranquilo, então ele tá despreocupado. Claro, tem horas que tem atenção, tem que ter no filme, mas ele vive uma vida tão despreocupada que, tipo, parece que vai dar certo mesmo. Pô, eu não preciso me preocupar com isso, vai dar certo, sabe? E é isso que você falou, é uma coisa meio utópica, ele vai unir todo mundo vai querer ser um pouco dele, né? E aí eu acho que é o fato que você trouxe perfeitamente, essa quebra da quarta barreira, eu acho que te aproxima dele e você vira cúmplice também. Tipo, porra, esse cara aí, é isso que eu queria, sabe? É esse que eu queria ser. Eu queria ser o cara que cansou disso aqui e vou simplesmente inventar uma desculpa e vou viver o dia, sei lá. Vou no Ibirapuera aqui, dar uma volta. Então acho que ele consegue aproximar bastante a gente, e aí tem de fato a dicotomia que é o Rooney, né? Que é o diretor. E aí eu acho que é isso que você falou, ele traz essa. Aí, acho que você vai ter muito pra agregar e se aprofundar nisso, mas ele traz muito essa. O Ferris traz essa coisa do jovem, essa coisa de a imaginação, a utopia, de acreditar, o sonho, e ele é que puxa ele pra baixo, tipo, não, eu vou pegar esse cara, eu vou trazer ele, sabe? Eu vou puxar ele pra realidade, ele vai ser uma pessoa que ele vai se ferrar. Essa
o jeito que ele vive, o fruir da vida dele, de fato eu não quero que seja assim. Eu vou trazer ele pra realidade e ver que é difícil, né? E aí é o papel que você estava falando, que é de fato, esse filme, de fato, ele talvez ele mostre um recorte da fase de todo mundo, né, da vida de todo mundo, ou boas partes das pessoas, que é de fato a questão de adolescência, juventude, ela tá começando a se esvairir, assim, mas você ainda tem um lapso de alegria que você pode viver, mas tem sempre alguém te lembrando, ó, tá acabando, isso vai acabar, e você sabe que vai acabar. Então eu acho que tem muito isso também que esse filme traz perfeitamente, que é ele te lembrar que, de fato, uma hora vai acabar, sabe? Tipo, uma hora vai ser, não que vai acabar, mas vai ser muito mais difícil. E eu acho que é bem o que você tava falando, sabe? Ele te frisa esse momento no tempo, um recorte, uma realidade que muitas pessoas viveram de fato, né? E esse diretor, Victor, ele tem o Rooney, ele tem duas coisas ao desfavor dele. O fato de ele ser uma figura de autoridade e a mais alta dessa hierarquia escolar, que o John Hughes vai querer criticar, e o fato de ser um adulto. Porque pro John Hughes, basta a gente ver os personagens adultos dos filmes dele, é como se o Hughes dissesse assim, quando tu vira adulto, uma luz dentro de ti morre, né? Essa luz do Ferris, ela morre. Então esse diretor, além de ser uma figura de autoridade caricatural e quer podar o Ferris, ele também é um adulto frustrado por não ser o Ferris, né? Tanto que o Ferris é isso, o Ferris é um cara que se encaixa em qualquer grupo, né? Pro Marcelo Nerd lá, que com, sei lá, 10 anos assistiu, 8, 10 anos viu o filme pela primeira vez, eu dizia, cara, esse cara, ele não se encaixa perfeitamente no estereótipo do nerd, mas ele sentaria na mesa do nerd e conversaria com o nerd, porque o Ferris é um cara que, durante o filme inteiro, ele não demonstra nenhum preconceito. A sacanagem que ele faz é sempre a sacanagem contra alguém que está acima dele, na hierarquia social, ou contra a autoridade escolar, ou contra os pais dele. Ele nunca sacaneia, muito pelo contrário. Até mesmo quando o Cameron não se sente muito feliz com ele, porque o Cameron, na verdade, ele tá dando um remédio que pro Cameron é amargo, né? Que é isso, eu vou te mostrar que, na verdade, porque o Cameron já envelheceu, essa luz do Cameron ameaçou morrer muito antes. Tanto que o Cameron, né, tem uma baita trabalho, ele tem uma composição física que ele parece um adulto, ele parece muito mais velho que o Ferris, e eles têm a mesma idade, basicamente. Acho que o Ferris é até um pouco mais velho do que ele. Tanto é que é interessante nesse sentido, até dentro dessas outras camadas que a gente está discutindo, que o Cameron é um personagem que é uma crítica até mesmo a essa ideia, né, norte-americana, é muito a coisa do carro, bem lá, acho que do Fordismo, né? Mas a questão do Cameron é que a gente tem um pai do Cameron que nunca aparece, né? Que sempre é citado, ou seja, nós, enquanto espectadores, somos levados a construir uma imagem mental de quem é esse pai, mas o que define esse pai é a questão de ordem de prioridade, né? O carro é uma prioridade errada. O Cameron tá sempre com medo daquele carro, né? E aí, algumas pessoas vão ouvir a gente dizer assim, claro, mas é uma Ferrari super, né? Então, claro que ele vai ficar com cuidado. Mas o problema não é esse, o problema é que o Cameron deixa muitas e muitas vezes ali transparecer que o problema é que o pai gosta mais do carro do que dele. Que o pai gosta mais do carro da família. Ou seja, ele é alguém que vive morrendo de medo do pai, né? Então, assim, o Cameron é alguém que o Ferris vai salvar de não ter esse lampejo da adolescência se apagando antes de ele virar adulto. Quando ele virar adulto, talvez seja essa a tendência. Mas o que o Ferris vai fazer é tentar manter isso. Aliás, mais pra frente a gente vai falar de uma cena que eu acho muito interessante do sentido histórico, do contexto histórico, que é da cena do Ferris cantando Beatles. E que acontece uma coisa ali em segundos que dá um indício muito interessante da gente pensar dentro também dessa perspectiva de adultos que perderam ou que deixaram adormecer essa luz da adolescência. Total, eu acho que é legal a gente aprofundar um pouquinho o personagem do Cameron, porque de fato ele é um personagem super interessante, né? É isso que você falou, a gente não sabe muito dos pais dele, não tem um diálogo muito aprofundado, tem umas partes assim, mas tipo, ele não chega, ele chega, tudo que ele comenta, de fato você começa a construir a imagem do pai dele na cabeça, sem ele precisar descrever, sabe? Só como ele é tratado pelo pai, você descobre como o pai é. É isso que você falou, que é uma pessoa que prefere o carro do que o filho. Aí ele fala, tem até uma passagem que é muito interessante, que é uma pontuação perfeita, assim, como construção de personagem, que é uma hora que eles estão, acho que se eu não me engano,
eles estão no terraço daquele prédio, e aí ele fala, eu quero casar com você. Ah, não, eles estão na bolsa de valores. Aí o Ferris fala, eu quero casar com você, a Sloane, que é o nome mais difícil de pronunciar aqui, a namorada dele. Ele falou, quero casar com você. Porra, por que eu não vou casar com você agora? E o Cameron dá uma pontuada. É melhor você não casar, porque se casar você vai odiar ela, sabe? Então a gente começa a se aprofundar de fato no Cameron, entender que ele é isso que você falou. Até a postura corporal dele é meio encolhida, assim, ele tem os ombros meio alargados. Ele é uma pessoa que parece mais velha, é o Alan Ruck que interpreta ele, né? Então é legal também porque ele era um pouco mais velho que a galera na época, se não me engano ele tinha 29, então ele interpreta uma pessoa do high school com 29. Então acho que o Cameron é um personagem que de fato a transformação desse filme vem a partir dele, né? A gente que vê o Ferris, ele é um caminho, como você falou, para que a luz dele não se apague antes, porque já estava apagada, né? Se a gente pega... é bem impactante você parar pra pensar, né? Que ele fala que ele prefere... O Ferris, acho que fala, que ele prefere ficar doente do que bem. Ele sempre acha que tá morrendo. Porque talvez seja uma maneira de... É que nem assim os pais dele dão atenção para ele, porque eles saem, né? Tipo... Mas ele sempre tá doente, ele nunca tá bem, ele sempre tá triste, porque é isso. Ele não encara o pai dele parece ser um puta de um cuzão, prefere o carro. E aí o Ferris, que é amigo dele há bastante tempo, ele, tipo, vem esse dia, e acho que é somatória também, né, da vida, o cara tá vendo que tá chegando, de fato, a época que ele vai pra faculdade, e aí naquele dia ele percebe que, pô, não preciso ser corajoso, confrontar meu pai. Então eu acho que esse personagem, ele é super rico, sabe? Tem muita coisa que consegue aprofundar, como a gente se relaciona com os pais, essa rebeldia, que o momento que você vira adulto é o momento que você começa a confrontar seus pais, não no sentido pejorativo nem ruim, mas no sentido de eu acredito nisso, vocês acreditam nisso, e beleza, a gente tem que se amar de qualquer forma. Mas eu acho que esse personagem, ele é muito interessante, sabe? Tipo, é muito legal. E recentemente, né, vendo Succession, quando eu vi ele no papel lá, fiquei de cara que era ele também, né? A primeira temporada, que ele faz um dos irmãos lá, enfim. Mas acho que é um personagem super interessante pra gente se aprofundar mesmo. O John Hughes, ele deu uma entrevista uma vez falando que ele tinha se baseado num amigo dele da escola pra fazer o Cameron. Até ele cita que esse amigo era um cara... Ele dizia que era uma espécie de pessoa perdida, que era um cara negligenciado pela família, e que ele tomava isso como licença pra inventar doenças pra ser mimado, minimamente mimado. E que quando ele diz que assim, que o mais triste é quando esse cara estava legitimamente doente, ele ficava feliz, porque ele não precisava fingir, e ele se sentia relaxado quando ficava doente, porque ele tinha essa falta de carinho dos pais, né? E o Cameron representa justamente isso, tanto falou muito bem, ali quando eles estão na Bolsa de Valores, e que o Cameron fala, eu acho bom você não casar porque você vai odiar ela, porque o relacionamento falido dos pais dele é o único modelo de relacionamento que ele tem. Então, ele acha, pra ele, casamento é aquilo, né? Enquanto isso, os pais do Ferris, aparentemente, têm uma relação muito boa. Então, o Ferris fala disso de uma forma um pouco mais tranquila. Então, também, essa questão dos, entre muitas aspas, os pecados dos pais recaírem sobre os filhos, né? Aliás, sobre essa questão da bolsa, eu acho interessante, porque é outra coisa que mostra que o filme também tá antenado com o seu tempo, né? Então, assim... essa bolsa de valores que representa o estresse dessa geração dos yuppies, né, que se falava nos anos 80, que essa galera, os jovens executivos, profissionalmente bem remunerados, gastando dinheiro em artigos de luxo. Para quem viu lá o Wall Street do Oliver Stone, fala muito sobre isso, né, sobre como essa geração dos anos 80 estava buscando tudo isso, e o Ferris não queria isso para ele, né? O Ferris não queria juntar tudo isso. Tanto é que é interessante a gente perceber, né, Victor, qual é o itinerário que o Ferris monta com o Cameron e a Sloane para eles fazerem, né? Então, assim, que jovem que sai e que vai para um museu. E ele vai para o museu, eles vão para o museu, é uma cena linda no museu. Aliás, o Hughes dizia que era uma cena autoindulgente, né? Porque aquele era o museu favorito dele em Chicago, e ele disse... A cena não significa nada mais a não ser eu querer parar pra mostrar aqueles quadros. Total, foda. Porque eu, enquanto jovem, ia pra lá e ficava olhando os quadros e tudo mais. Ao mesmo tempo, nesse itinerário, a gente tem outras coisas que são sintomáticas. Como eles entrar de penetra num restaurante chique pra subverter uma ordem burguesa ali, né? Aliás, é uma coisa que o John Hughes fazia com seus amigos.
Ele ia pros restaurantes, comia e depois dava um bolo, né? O Hilton tinha aquela cara de nerdão tranquilo, mas o Hilton também era tapa virada, assim. Então é interessante porque a gente vai ver que esse itinerário que o Ferris, né, monta reforça uma tese que eu tenho de que o Curtindo a Vida Doidado é um filme de despedida. O Ferris, na verdade, está se despedindo do Cameron e da Sloane. Total. Porque é isso, ele sabe que ele tá indo pra faculdade e que na faculdade ele não vai. Tanto que o Cameron e a Sloane falam sobre isso, né? Um pouquinho antes de ele cantar lá o Beatles naquela parada de Chicago. Que quando eles ficarem adultos, as coisas vão mudar bastante, né? As coisas não vão ser mais assim. Será que eles vão ter tempo pra fazer isso? Será que eles vão ter tempo pra parar uma tarde e ir pra um museu? Então, assim, eu acho que todo esse itinerário, né? E a gente mais pra frente vai falar um pouquinho também das referências que o filme traz e tudo mais. É um filme de despedida. E eu acho bonito que seja um filme de despedida pra cima, né? Feliz, assim. Tipo, é isso, gente. Daqui pra frente a gente não sabe o que é, mas a gente sabe o que é hoje. Total, e essa despedida mesmo que ele tem, é isso, tem uma cena que eles falam, inclusive, eu acho que é sobre isso, que é bem no final, que é isso, ele vai dar tchau, acho, pra namorada dele, e ele sabe, ela tem mais um ano, ele fala, ela tem mais um ano na escola, e ele vai pra faculdade, ele sabe que não vai continuar, sabe? E aí ele fala, o meu amigo que ele trabalha, aí daqui um ano ele vai trabalhar em algum lugar, eu vou trabalhar em algum lugar, a gente vai se ver no final de semana, e aí não vai ser a mesma coisa. Então, é isso, é uma despedida daquele momento de vida, só que é uma despedida diferente pros dois, né? Talvez pro Ferris seja, tipo, uma despedida num tom mais triste, talvez pro Cameron um pouco mais feliz, porque nos fala, talvez vá pra faculdade, sair da casa dos pais, enfim. Mas é muito legal como ele traz essas críticas que é essa coisa do autor mesmo, né? Escrever e passar o que ele acredita dentro do próprio roteiro, né? Então essa coisa de apego ao bem material, até que o Ferris é rico também, né? Não sei se ele é rico, mas ele é classe média alta ali, né? Ele tem uma casa, os pais se apaixonam lá, enfim, são apaixonados. Mas você vai na casa, você vai ver a casa, tanto que tem uma passagem que é muito interessante, que o Ferris fala que viver, crescer na casa do Cameron deve ter sido muito difícil, porque é igual um museu, é frio, sabe? Tipo, não é fácil. Então, ele coloca esses questionamentos, o que ele discorda, de fato, dentro do próprio filme. Cameron é a pessoa que tá lá pra ele quem vai puxar a história mesmo é o Ferris, porque ele vai dar a ideia, mas quem vai ser aquela âncora mais emocional do filme, que você vai pegando assim, que você pode assistir o filme e nem reparar nisso, você, puta, tanto faz isso aqui, a galera não curtir, meio, mas se você pegar o Cameron mesmo, tanto que é engraçado que mais pro final tem uma cena que ele vai se afogar, mas ele nem quer se afogar, eu acho, sabe? Tipo, ele pula lá para ver se alguém salva ele. Aí o Ferris vai atrás dele, e aí salva ele, né? Tira ele da água, e ele fala, você é meu herói. Porque no fim, o Cameron só queria que alguém olhasse para ele e curtisse ele, sabe? Ele queria a atenção do pai, ele tinha essa coisa. Sim. E isso vai estar impresso em outros filmes do Wilds, né? Justamente essa questão. O Wilds começa um filme com gatinhas e gatões. Começa, né, dirigindo com gatinhas e gatões. Que é um filme que fala sobre uma menina que fica, né, indignada porque os pais esquecem do aniversário dela, de 15 anos, né? Que é justamente nesse linear. Embora os pais da Molly Ringwald no filme sejam muito legais, mas eles esqueceram o aniversário dela. Porque tem o casamento da irmã mais velha, porque tem outras coisas, entre aspas, muito mais importantes. E o Cameron, eu acho ele um personagem maravilhoso. Eu acho um personagem interessantíssimo porque ele, diferentemente do Ferris, não teve a oportunidade de ser amado na adolescência. Então, assim, que adulto que vai ser o Cameron? Ou que adulto seria o Cameron sem essa intromissão muito bem-vinda, né, do Ferris? E nesse sentido, a Sloane, a personagem feminina dessa trinca, ela é muito mais ali o ideal amoroso, né? E que em alguns momentos, eu acho que o filme só não dá tanto espaço assim pra ela, mas que em alguns momentos ela demonstra que ela até é mais sensata do que o Ferris, né? O Ferris é muito assim, tipo, vou casar, vamos fazer tal coisa, e a Sloane diz assim, não, cara, né, eu já tô lá na frente. Ela já tem uma maturidade que talvez o Ferris não tenha, ou que o Ferris não queira ter, né? Porque ele faz questão de se mostrar como esse tipo de figura mais utópica mesmo. É isso, vamos fazer, e se der certo, Deus, se não der, ciência, né? E tem uma questão existencialista que o filme traz mais pro final também, que é o Cameron entender que o problema, claro, o pai dele tinha os problemas dele, mas quem ia conseguir resolver os problemas dele era ele mesmo, sabe? Ele que tinha que se rebelar de fato com o pai, ele que tinha que falar, não, beleza, é isso aí, eu vou falar na sua cara tudo que eu sinto, que eu não sinto. Então tem essa mensagem, tipo, que a nossa vida depende da gente mesmo, né?
e é aquele papo, né? Não é o que as pessoas fazem com você, é o que você faz sobre isso, né? As pessoas fazem o que você faz sobre você. E eu acho que é muito bonito isso, o Cameron passar por isso, porque de fato tem pessoas que são mais suscetíveis a sentir isso, e acho que no filme mesmo, o Ferris, ele, em vários momentos, de fato, parece que ele tá sendo verdadeiro ali, querendo levar um amigo dele pra curtir mesmo, sabe? Tipo, que ele realmente se preocupa com o amigo, que ele, pô, queria de qualquer jeito que o amigo dele tivesse um dia bom. Pô, aí ele fala, tanto que ele, no começo, ele até presume, tipo, ele tá doente, o Cameron de verdade, e aí ele fala, vamos lá um rolê, vem pra cá, não vou. Aí ele liga logo em seguida e fala assim, Cameron, você não tá morrendo, relaxa, sabe? E ele tava lá medindo a pressãozinha dele. Essa cena eu acho que, tipo, o Ferris é uma pessoa bem, parece, né, uma pessoa bem, ela sempre verdadeira, ele realmente gostava lá, acho que é um momento de despedida, ele queria ver aquilo com o amigo dele, não iam viver mais, e de fato ele consegue transformar o amigo dele. E aí acho que puxando pra gente seguir, eu acho que tem alguns pontos interessantes pra gente falar sobre isso, e eu tô bem ansioso pra ver trazer o Bergman e o Godard disso tudo, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que eu Isso aqui pra quem tá nos ouvindo, isso aqui é pra manter audiência, gente. Isso aqui tá tudo roteirizado. É pra manter... de quando em quando a gente fala isso pra dizer assim, cara, como é que esse filho da puta vai chegar? Tem Godard e Bergman no meio dessa história do Ferris Bueller. Fica aí que tu vai ouvir. Total. E eu acho que esse filme, além de tudo isso, você tem vários frames deles que são famosos pra caralho. Então tem tudo, né? Tem o frame deles na galeria lá, que de arte, que tem aqueles três assim. Tem aquele lá, tem a parte que eles estão cantando, que é lá no final do shot, que ele tá ali naquela parada que tem alemã, se eu não me engano, por causa da guerra, se eu não me engano. Que é engraçado que aquela cena que aparece a galera dançando mesmo, tem uma galera que tá pintando um quadro, ou pintando um prédio lá. De fato, é a galera verdadeira mesmo, parece que eles estavam gravando, e aí eles foram gravar, aí a galera tava dançando. Então, enfim, tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre essa parte visual do filme. Tem algumas coisas que marcaram a época. Eu acho que principalmente essa coisa da parada mesmo. É uma cena que, velho, você assiste, você fica tipo, uau, isso aqui é maravilhoso. O jeito que é feito é incrível, né? Tudo que a gente vê, de fato. Até tem uma cena que é engraçada, que tem a parte que eles vão dar um rolê lá no centro de Chicago, e aí eles deixam o carro do pai do Cameron, com aquela Ferrari, e aí os dois caras lá pegam e vão dar um rolê. E aí, pra mim, tem uma parte que é muito engraçada, que é de cara, quando começa a tocar o Star Wars, né, a Marcha Imperial, e aí o carro pula, e aí vem como no primeiro filme que tem mesmo, né? Começa a aparecer aquela nave lá e a mesma... Puta, isso é do caralho, sabe? Tipo, você vê, primeira vez que eu vi isso, eu falei, uau, sabe? Isso aqui é demais. Tem alguns marcadores visuais que eles usam assim pra construir isso, que eu acho que, pô, incríveis, geniais. Tem uma hora que ele encontra um pai dele também, que eles estão voltando de Chicago, tá preso no tráfico lá, e aí eles cobrem que o pai dele tá lá, enfim, e a Sloane fica pro lado, e aí, pra o pai dele ver a Sloane, não ver eles, e aí eles pegam um pezinho de coelho e fica passando o dedo, assim, sabe? Tipo, é muito engraçado, essas marcações visuais mesmo, de como composição do filme, e o filme trazer, além de forma, além de conteúdo, forma também, pra mim atrai muito, sabe? É uma trama simples, tem os marcadores visuais, os pontos muito específicos, e, pô, você parar pra prestar é muito engraçado mesmo. Essa cena que tu falou do carro aí do Star Wars, eu acho genial, porque é isso, ele faz além de tudo, é uma conexão geracional, né? É isso, o Ferris provavelmente é parte da geração que já, muito criancinha, viu Star Wars, então isso diz respeito também um pouco a essa geração do Ferris. Ao mesmo tempo, né, quando eles vão, e aí vem, olha gente, a promessa veio e aos poucos ela vai ser cumprida. Quando eles vão ao museu e eles fazem aquela pose que falou, né, que acabou sendo um marcador iconográfico do filme, dos três ali com os braços cruzados, é a mesmíssima pose que os personagens do A Banda à Parte, que é um filme famoso da primeira fase da carreira do Godard, fazem quando estão passeando no Museu do Louvre. Então, assim, ali tem uma relação muito grande, sem contar que se a gente pegar a primeira fase da novela Vague, ela fala muito sobre anseios juvenis, anseios de jovens adolescentes, de jovens adultos, justamente se debatendo contra a iminência de uma vida adulta que tende a podar eles de todo, assim. Então tem ali uma fagulha de Godard, tem ali uma homenagem que é direta ao A Banda à Parte, com certeza,
E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando chega nessa questão da parada, que é outro momento, eu acho que apoteótico do filme, é o momento mais apoteótico do filme, que é o momento, acho que o Ferris faz mais um dos milagres dele, né? Porque ele passa o filme inteiro fazendo uns milagres, assim. É isso, salvando o amigo do afogamento, mas que tem um valor simbólico muito mais importante do que necessariamente o valor efetivo, né? Mas ele vai tomar uma parada em Chicago, e aí ele faz uma coisa que eu acho do caralho, Victor. E aí eu sou muito curioso quando eu tô diante de um filme, e aí eu ficava pensando assim, cara, o que significa aquela cena do pai arriscando uns passinhos de dança ouvindo Beatles? Que é uma cena que não deve durar 2 segundos no filme. Aí eu disse, cara, deixa eu fazer uma conta. A que geração pertence o pai do Ferris Bueller? Fazendo uma conta básica, o pai do Ferris Bueller deve ter nascido ali entre o fim dos anos 40 e o fim dos anos 50, né? A gente vai chutar ali que ele deve ter, quando o filme começa, uns 40 anos. 37, 40 anos. Então ele é parte, Victor, de uma geração que nos Estados Unidos ficou conhecida como Baby Boomer, né? Essa geração dos nascidos depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, seguindo na minha conta, que não é o meu forte, porque eu sou de humanas e eu não sei fazer conta muito bem, se ele nasceu, vamos dizer, vamos chutar alto, 1950, quando estoura o movimento contracultural nos Estados Unidos, ali no fim dos anos 60, o pai do Ferris é adolescente. E aí, eu fico pensando, não é à toa que o Ferris vai cantar uma música dos Beatles, que para a geração dos anos 60 foi muito forte, e vai fazer com que esse homem dê uma dancinha. Aparentemente é uma coisa despretensiosa, mas eu leio, do ponto de vista simbólico, esse momento como se, por mais pequeno que tenha sido esse instante, o Ferris, por mais que também não era o Ferris, né, e o pai dele não tinha como saber que era ele que estava dublando lá, mas o Ferris permite que o pai dele se reconecte com a própria juventude. Porque é isso, toca Beatles, que é da época dele, e, além disso, se esse pai era adolescente ali nessa época, né, 1965, 66, quando a gente tem uma série de tensões sociais nos Estados Unidos, né, a ascensão de movimentos pelo direito civil, né, o movimento negro, é a década em que, infelizmente, são assassinados Malcolm X e o Martin Luther King Jr. A gente tem os Panteras Negras, a gente tem o discurso feminista da segunda onda do feminismo ganhando muito protagonismo. E aí eu penso assim, Victor, cara, o pai do Ferris, nada dá esse indício, mas eu gosto de pensar nisso, que o pai do Ferris era um cara super revolucionário, mas que precisou se encaretar pela vida adulta. Porque nos filmes do Hughes acontece isso, né? Inevitavelmente a vida te leva a se encaretar depois que tu vira adulto. E o que o Ferris, por mais que goste do pai dele, e eu gosto de pensar disso do pai dele, porque o pai dele é uma figura positiva, um cara legal, encaretou, mas é um cara legal, um cara amoroso e tudo mais. Mas eu acho bonita essa cena porque ela é incrível do ponto de vista da execução, e é isso, ela mistura ficcionalização com realidade, com flagrante, com uma série de coisas ali, mas ela também mostra esse momento que é um momento bonito, em que o Ferris, mesmo sem saber, permite com que o pai dele se reconecte com a própria juventude. Por isso que é tão rápido, por isso que o Hughes mostra assim como é um passo de dança durante menos de 2 segundos. Então, assim, tem muita coisa, cara. Então, ó, o Godard já foi. O Godard já apareceu aqui, né? E quem aí estuda ou quer estudar, fica a dica, quem não estudou ainda, um pouquinho de Nouvelle Vague, especialmente do impulso inicial da Nouvelle Vague, tem muito a ver com essa questão de uma juventude que deseja se expressar, que deseja se expressar como protagonista das suas próprias histórias, numa espécie de rebelião contra a vida adulta, ou uma rebelião contra a vida adulta que os pais deles tiveram, porque eles não querem ser essa geração que encareta depois de velho, embora isso seja quase que inevitável. Total, você falando assim, também vou tentar fazer uma conexão aqui sem muito mistério, mas falando isso, me veio 2 filmes na cabeça, mas do Truffaut, na verdade, né? Os Incompreendidos, eu acho que tem como, de fato, se lembrar, por causa que quando o Doniel lá, o Anthony Doniel, você vai ver, ele é uma criança também, que ele tem um problema com a escola, né? Então tem essa crítica, mas eu acho que outro filme que veio na minha cabeça que não tinha parado de pensar é o Julius and Jean, né? Julius e Jean dele, também, do Truffaut. Sim, que é total. Também... Que total, no caso é diferente, porque é um triângulo amoroso, né? Mas
E se bem que se talvez seja, porque tem algumas cenas que a gente vê do Cameron lá que parece que ele gosta um pouco da Sloane também, né? Então tem uma hora que ela Tanto se que troca. ele se faz de catatônico, né? É. Ela disse, quando eu tava me trocando, tu tava me vendo, dele dá uma risadinha. Sim, perfeita a tua relação. Total, eu vejo na cabeça aqui, então é isso. É porque, de fato, né? Se a gente vai vendo referências desses diretores, tem um monte, né? Então e dá pra gente pegar várias coisas, né? De fato, dá pra gente. Ó, outro filme, tô viajando agora devagar aqui. Mas tem É o do assim que agora que começa a pegar fogo o podcast do Brasil. Mas é porque o Kiarostami também tem Onde Fica a Casa do Meu Amigo lá, que é também uma crítica ao sistema, de fato, de ensino que tinha, e no fundo a menininha só queria levar o caderno pro amigo dele, tá ligado? E faz lá, talvez era isso, o Ferris Bueller só queria, de fato, trazer o amigo dele pra luz, né? Como aquele criança nesse filme Kiarostami queria também, só levar o caderno pro amigo dele, sabe? É isso, é engraçado, dá pra fazer várias paradas de muitos filmes legais, né? Eu acho que é isso. O Hughes era um cara que acompanhava a sua época, era um cara que consumia muito a cultura pop. Quando ele escreve lá na revista, na National Lampoon, que é uma revista muito importante de humor e tudo mais, existia esse intercâmbio muito grande. Então eu não acho nem um devaneio nosso aqui que tá fazendo essas relações com esses filmes, porque são relações que estão ali, que são presentes, que a gente consegue verificar. E além de tudo, né, Victor, eu acho que tem uma questão, especialmente antes de começar essa cena da parada, a gente vai demonstrar também a que geração é essa geração dos anos 80, que geração era essa, né? Porque a Sloane e o Cameron conversam sobre o futuro. Ah, mas o que vai acontecer? Será que não sei o quê? E aí eles demonstram uma coisa que para mim é fundamental ali, para identificar, para fazer um diagnóstico ali, o fato de que eles não se interessam por nada. Né? Eles chegam ao fim do ensino médio sem ter essa certeza de que, eu quero ser médico, eu quero não sei o quê. Ou seja, muito diferente da geração anterior, da geração dos pais deles, que já tinham que, nesse momento, ter decidido. Então, assim, se hoje, né, a gente pensa que é meio que bastante, quase que anacrônico para um recorte da população, porque a gente sabe que para boa parte da população é imperativo, sabendo ou não sabendo o que vai fazer alguma coisa, porque a questão financeira é mais urgente do que qualquer coisa, né? Mas se boa parte da população tem uma parcela da juventude hoje que não se sente pressionada por chegar ao fim do ensino médio sem saber o que quer da vida, nos anos 80 isso é uma coisa muito nova, isso é um reflexo de uma mudança que está acontecendo e que, mais uma vez, ali no filme vai aparecer de uma maneira muito orgânica, colocada sem muito alarde, sem muitos holofotes, mas de uma maneira muito funcional. Ou seja, a gente tem dois jovens conversando justamente sobre o fato de eles não terem respostas sobre o que eles querem para a vida. Total, e é isso, né? É uma conversa despretensiosa que ele traz um tema que a gente vê também em vários lugares, né? Inclusive, recentemente, eu revi, até escrevi um texto aqui pro Plongé, que era sobre Os Embalos do Sabor à Noite, né? Porque eu acho que esse filme também é um filme que você consegue enxergar dessa forma, que é... Primeiro, Os Embalos do Sabor à Noite, você vai chegar, vai ver a dança, enfim, mas no fim a história é sobre o Tony Maneiro, que ele tá perdido na vida. Tipo, ele não sabe o que ele quer fazer, ele quer dançar, mas, pô, ele não quer só dançar. Um período ele só quer dançar, ele acha que a vida é aquilo. Ele, de fato, não tá preocupado com o que vai acontecer no amanhã. Tem um recorde de tempo lá, são 10 anos de diferença, se eu não me engano, acho que basicamente é de 76, mas você vê que esse tema de a juventude tá meio perdida no que vai fazer, até porque em nenhum momento no Curso da Vida Doidada eles falam, tipo, igual você falou, eu não quero ser médico, eu quero ser lá. Ninguém meio que sabe o que é fazer. Tanto que ele planeja trabalhar ao invés de fato, ir pra faculdade direto. Acabou a faculdade, vai pra faculdade direto. Pô, vou fazer um trabalhar aqui um pouquinho. Então tem essa coisa de que eu acho que é uma coisa muito presente dentro dessa época da vida, independente da época que você vive, que você vai viver, que você viva, né? Que é você olhar pra trás e pensar, pô, que porra que eu vou fazer, sabe? Tipo, aqui eu tenho. Eu posso ir pra cá e fazer isso. Eu posso ir pra cá e eu posso fazer isso. Eu posso ir pra cá e fazer isso. Então, nos Embalos da Noite tem a namorada dele lá, que ele conhece, que de fato vai ser a motriz, de fato, pra ele começar a pensar. Mas eu acho que essa realidade de você se questionar o que você vai fazer, esse filme, ele de fato traz um questionamento bem nas entrelinhas lá, que você pode de fato se aprofundar e entender isso. E aí você consegue puxar junto o que você falou. Eu também achei fantástico o que você falou. Eu também gostaria de entender o pai dele como essa pessoa que era mais aberta, o Ferris mais jovem, assim, uma pessoa que ele envelheceu e aí ele teve, sei lá,
virar, eu não sei o que ele faz, mas ele trabalha numa equipe de marketing, eu acho, no caso. E aí é isso, mas ele é bem sucedido, porque você vê que ele tem a sala dele, sabe? E nesse momento em que ele tá dançando. E pra gente, de fato, falar dessa parada, que eu acho que é isso, apoteótico, a gente vai ver, tem essa cena fantástica do pai dançando. Primeira vez que você assistiu isso, você ficou, tipo, maravilhado quando você viu aquela parada, porque é muita gente. Que pariu! Eu fiquei muito louco pela cena, porque é uma cena muito bem executada. E além de tudo, eu acho que quando eu era mais jovem, quando eu era criança e eu vi a cena pela primeira vez, eu não conseguia colocar em palavras essa sensação que a cena tinha me provocado. Né? E felizmente, hoje eu consigo colocar em palavras. Para mim, aquela cena é a representação dessa felicidade, né, de tudo que o Ferris representa, né, que é isso. Às vezes a gente tem, tanto que, né, é uma parada, às vezes a gente tem que fazer uma pausa na vida e simplesmente se despide de qualquer tipo de receio de eu estou sendo ridículo, de que maneira que eu vou ser lido socialmente. Então o Ferris, não é à toa que ele vai lá e ele faz primeiro uma dublagem de uma mulher cantando e depois os Beatles, e faz de uma maneira super livre, porque é isso, eu acho que naquele momento o Ferris é uma espécie de ode a essa liberdade de tu se expressar sem ficar guiado pelo julgamento do outro, sem esperar assim do tipo, será que as pessoas que estão ali vão me achar besta e tudo mais, e como essa manifestação de felicidade espontânea e plena é contagiante, porque ela vai contagiando todo mundo e todo mundo vai ficando muito feliz. Então, o Marcelo lá de 8, 9, 10 anos que viu a cena pela primeira vez só ficou muito eufórico vendo a cena. O Marcelo agora prestes a fazer 43, consegue olhar e dizer assim, cara, que bonita uma cena que consegue materializar do ponto de vista, né, materializar numa festa, literalmente numa festa, essa espontaneidade da adolescência que o Ferris intui que ele vai perder, né? Intui que ele vai precisar encaretar uma vez que isso acabar. Por isso que eu reforço o que eu falei antes, né? Pra mim é um filme de despedida. E ali é a apoteose da despedida dele, é isso. Se é pra me despedir, se é pra me despedir da adolescência, eu vou me despedir fazendo um show. Eu vou me despedir cantando, eu vou me despedir contagiando as pessoas com a minha alegria. Total, eu acho que puxando pra vida, a gente precisa de alguns momentos também que a gente, se não se enxergue com tanta crítica, sabe? Só vai curtir, mesmo que vai sair com os amigos, vai, sei lá, sair com seu namorado, ir pra balada, qualquer lugar que seja que se sinta feliz, de fato, pra você explodir mesmo, porque aquilo lá é isso, pra mim é isso, né? Parece que ele explode, e quando ele explode, ele contagia todo mundo, tocando Twisted Shout lá. Acho que a escolha da música é perfeita também, porque acho que faz parada de fato que você falou, que é muito interessante mesmo, mas eu acho que você não se levar tão a sério é uma coisa que, talvez, uma das lições que eu tive assistindo esse filme, também assisti várias vezes, não tantas quanto vocês, mas assisti algumas vezes, mas eu acho que foi não me levar tão a sério também, sabe? Tipo, porque já tem que ter um certo desprendimento pra fazer o que o Ferris faz, sabe? Subir em cima de um carro, aí ele canta a primeira música lá, que acho que é Duncan, alguma coisa, uma música meio alemã, meio americana, meio inglesa, e aí depois ele canta Twisted Shout, então você tem que meio que... Ele não se leva a sério, sabe? Tipo, ele consegue ser uma pessoa que consegue equilibrar isso. E isso é um valor de vida que eu admiro muito nas pessoas, principalmente, tipo, quem é ator, sabe? O cara, eu sempre fico viajando nisso quando tô assistindo algum filme, tipo, o cara tem que se desprender muito da realidade, ele tem que ser muito... Pô, agora eu vou interpretar um cachorro, aí o cara vai lá e fica de quatro, começa a andar. O cara, ele tem que ter um desprendimento e não se analisar e não se levar tão a sério, que pra mim, é tipo... uma meta de talvez um dia eu consiga, sabe? É muito difícil pra mim também fazer isso, ter esse nível de desprendimento. Mas, tanto que tem uma hora, eu não sei se saiu ou não saiu do personagem, mas tem uma hora numa parada que o Matthew Broderick tá cantando lá e ele olha pra câmera de um jeito diferente, sabe? Parece que ele olhou, ele fez aquele take e falou, puta que pariu, isso aqui é do caralho, sabe? E eu acertamos. Muito feliz. Tipo, você vê na cara que meio que muda a expressão, pô, é do caralho, sabe? Tipo, é catártico. Essa cena, pra mim, assim, cena cinema, assim, é uma cena que, pô, você pode botar com todo mundo, uma criança, um adulto, um jovem, ele vai entrar nesse clima e pá, vai te pegar. Você vai ficar, uau, sabe? Isso aqui é demais. E pra mim o que é foda é que não é no final é no final, caminhando pro final, mas a conclusão não é essa parada, né? A conclusão vem depois. Então, tipo, é algo que ele é o caminho, né? Então, puta, essa cena, de fato, pra mim é a explosão. Nossa, falou, é catártico mesmo. Você olha aquilo e fala, eu quero sair na rua e vou dançar e cantar, não tô nem aí pro que achem, sabe?
Sim, total. Eu acho que é isso, ela dá um acento assim, tanto que depois dessa cena, o filme, né, eu acho que ele assume depois dessa cena que ele é um filme de despedida e vai falar de coisas mais sérias até que a gente tenha lá o Ferris finalmente derrotando o diretor. Finalmente, o final do filme é muito feliz, né? O Ferris derrota o diretor, o Cameron entende que ele tem que pegar as rédeas da própria vida, o a irmã, né, que é interpretada pela nossa querida Jennifer Grey, que é uma das estrelas de Dirty Dancing, né? A Jennifer Grey se reconcilia com ele, aliás, curiosamente, se reconcilia com ele depois que ela se apaixona. E ela se apaixona por um cara na cadeia, interpretado pelo Charlie Sheen, que é uma referência direta à Juventude Transviada. Ele tá vestido como o personagem do James Dean, né, na Juventude Transviada, que também é um filme que fala sobre isso, né? Fala sobre uma juventude que quer se desvencilhar dos adultos super caretas, porque eles têm outros... Então, assim, ó, pra você que tá nos ouvindo aí, no podcast do Plongé, tem mais um filme aí, uma referência aí pra você assistir, pra também fazer essas conexões com o Curtindo a Vida Doidado. Então, assim, eu acho interessante porque depois dessa catarse, há um certo alívio do tipo assim, ok, a gente vai parar por aqui, e eu acho, Victor, dos grandes acertos. Tudo bem que o Hughes morreu muito precocemente e tudo mais, e que ao longo dos anos tenha sido muito debatida a questão de uma continuação. Porra, mas se o Ferris Bueller saiu, se ele gazetou um dia de aula, se ele gazeou um dia de aula, ele pode gazear um dia de trabalho. Ele pode ser um professor e fazer isso. E aí, eu entendo o desejo, mas sempre torci para que isso não acontecesse. Porque o cinema do Hughes, ele não simplesmente fala de alguém que quer se livrar de alguma coisa chata. Ele tá falando de uma coisa muito mais profunda. É isso, da adolescência, desse limiar entre a adolescência e a vida adulta e o que a gente perde, o que a gente deixa pelo caminho. Ele, na vida adulta, ia ser só um cara que não queria trabalhar num dia e que ia repetir basicamente o sair de uma instituição e ficar dando voltas. Então, eu acho que perderia muito. Ainda bem que não aconteceu essa sequência, por mais que eu ame os personagens, né? Até o Deadpool ama os personagens, né? Porque o Deadpool, no primeiro filme, a cena pós-créditos, é uma brincadeira com Curtindo a Vida Doidado, porque de fato é um filme que marcou toda uma geração, né? Então, assim, aliás, é interessante, uma curiosidade, né? Apesar de interpretarem irmãos, o Matthew Broderick e a Jennifer Grey chegaram a ser noivos, né? Eles não chegaram a casar, mas eles tinham um relacionamento, eles chegaram a noivar e tudo mais. E se eu não me engano, Vitor, os intérpretes dos pais deles também começaram a namorar depois do filme. Se casaram até eles dois, mas separaram casaram. depois. Mas ou seja, o filme juntou um monte de coisa. E o Hughes, ao mesmo tempo, estava fazendo um filme que era um filme muito próximo da sensação dele, né? Assim como era o Clube dos Cinco. Que nem tu falou, a escola lá, aquele do Ferris, é a mesma escola do Mulher Nota 1000, mesmíssima escola. É a mulher do Gatinhas e Gatões, do Clube dos Cinco, do Curtindo a Vida Doidado. É uma escola, se não me engano, o nome é Shermer High School, que era a escola que tinha muito mais a ver ali com a escola do próprio John Hughes. E o endereço do Ferris, no filme, é o endereço do Hughes quando ele tinha a idade do Ferris. Caralho, que legal, não sabia Então, assim, disso, pô. Era ele de alguma maneira transpondo para a história, contaminando, no bom sentido da história, com elementos que deixam muito clara essa relação com ele, né? Como ele se enxergava na adolescência, como ele enxerga esse limiar. Então, assim, é um filme maravilhoso. Tem uma galera, Vitor, eu tenho certeza que tá nos ouvindo, tá dizendo assim, cara, o Vitor e o Marcelo estão viajando na maionese, o filme é só um filme bobo para assistir, para passar o tempo. Gente, revejam, não é. Ele tem muito mais coisa ali. Total. Eu acho que é isso. É que, na verdade, depende de como você vai olhar ele, né? Acho que depende muito de quem tá assistindo e a boa vontade da pessoa querer também se aprofundar, porque você pode assistir o filme como, de fato, um filme do cara que só quer curtir, ou você pode entrar... E a graça do cinema, pelo menos pra mim, acho que pra você também é isso, né? Entrar nisso aí, deixar ser levado, e o diretor te convidar a dançar e você dançar com ele, sabe? Claro! Não, e outra coisa, às vezes... Tem algumas coisas que a gente tá falando aqui que são coisas mais concretas. Outras coisas que a gente tá falando aqui são interpretações nossas. Cada um de nós, cada um de vocês que estão nos ouvindo aí, se apropria do filme e faz dele um pouco seu. Então, assim, já aconteceu de eu estar em festival de cinema e eu fazer uma relação com o filme e eu falar com o diretor assim, não tem nada a ver. Aí eu até brinco com eles assim, tá, mas eu não te perguntei pra ter uma autorização. Esse filme
Esse é o meu filme. Foi o filme que eu vi. Né? Um diretor que eu conheço, que é amigo, inclusive, então até por isso que eu brinquei com ele. Eu disse assim, eu te pedi autorização, cara, pra tu me dizer se é isso ou não. O filme é meu. Né? Depois que nasceu é do mundo, né? Tá tudo certo. E essa capacidade que eu acho que tá muito presente nos filmes do Hughes, que é de ser um filme que funciona pra quem quer ter uma experiência de entretenimento divertida, descompromissada. Funciona. E pra quem quiser mergulhar um pouco mais, né, e perceber essas nuances e interpretar o que essas nuances significam, acho que ele tem lenha pra queimar. Então, assim, é muito interessante que o filme esse tipo de filme não seja feito mais hoje, né? É muito incomum que filmes high school, que é um filão muito prolífico, né? E muito interessante até do cinema norte-americano, dificilmente produza filmes bons. Assim, a gente teve recentemente o da Olivia Wilde, o Fora de Série, que é um filme bem interessante, o Superbad, que é numa outra chave, mas também interessante, o próprio American Pie, o primeiro filme, que também falava, né, muito sobre essa questão da sexualidade e tudo mais, mas, né, e outros, Patricinhas de Beverly Hills, Meninas Malvadas, que falam desse ambiente e que conseguem dizer mais do que simplesmente reafirmar estereótipos e repetir velhas fórmulas. Mas é interessante como o Hughes consegue isso nos anos 80, que é uma época de transição, né? Nos anos 80 a gente tem os grandes sucessos, assim, muito diferentes dos grandes filmes dos anos 70, que, né, filmes que discutiam coisas profundas. A gente tem os grandes sucessos dos anos 80, é isso, De Volta para o Futuro, né? É uma tendência da indústria também de misturar uma série de gêneros dentro de um mesmo filme, para que esses filmes fossem grandes experiências, mas que não necessariamente discutissem coisas de uma maneira muito profunda. Por isso que eu imagino, Vitor, e antes que eu esqueça, que tem uma galera pensando assim, tá, tu falou do Godard, não falou do Bergman. É isso, eu ia te falar isso. Quando a gente estuda a carreira do Bergman, né, como um todo, os primeiros filmes lá da década de 40, a gente vai ver que a primeira fase da carreira do Bergman é basicamente feita de filmes em que não se chega a uma conciliação entre jovens e adultos. Tem essa dificuldade. Os adultos são vistos como pessoas mortas por dentro, entre aspas, e os jovens com uma capacidade absurda de se comunicar com esse mundo adulto, que eles precisam, porque dependem desse mundo adulto. Então, tem filmes como O Porto, Chove Nosso Amor, o próprio Crise, que é o primeiro longa dele, que fala justamente disso. Que são filmes que estão muito mais próximos do universo do John Hughes, com uma linguagem completamente diferente, né? Aliás, até porque a gente tem uma diferenças absurdas culturais, né? Jovens suecos da década de 40 são muito diferentes de jovens norte-americanos dos anos 80, mas o cinema do Bergman, de uma primeira fase, fala basicamente do que os filmes do John Hughes falam, de uma quase que impossibilidade de conciliar os desejos da juventude com as vontades da vida adulta. Então, assim, parece meio maluco fazer uma associação de Bergman com Hughes, mas dá pra gente encontrar ali. O Hughes é um cineasta no qual a gente pode encontrar muita coisa, né? Tô falando, por exemplo, antes da questão da cena em que eles são quase pegos no trânsito lá pelo pai, eles fazem aquela brincadeira. Quem é que vai dizer, né, até porque o Hughes infelizmente não tá mais entre nós, quem é que vai dizer que aquilo não pode ter uma relação com uma cena fundamental de psicose, em que a personagem tá fugindo e ela encontra, e ela é pega ali pelo chefe dela que tá atravessando a rua, assim, do tipo, é alguém que tá fugindo, mas é pego ali no erro, né, uma brincadeira com isso. O cinema do John Hughes é mais intertextual do que a gente imagina no primeiro momento, ou seja, tem mais elementos ali que são retirados de outros filmes, mais citações, mais apropriações do que a gente pode perceber no primeiro momento, né? Total, eu acho que é fantástico isso que você fala, porque às vezes, de fato, nem que o diretor queira citar isso, fazer referência, mas ele viu isso de alguma forma, ficou marcado no inconsciente dele, ele acaba replicando no filme, sabe? E Sim, aí a função, assim, do espectador, a gente que gosta mesmo, é pescar essas coisas, né? E trazer luz, por isso que eu acho que é fantástico. Eu acho que total dá pra fazer esse paralelo entre o Godard e o Bergman, que de fato a gente aprofunda e é isso, vai vendo camadas e vê que o cinema também é uma coisa interligada e viva, né? Tipo, um influencia o outro, você nem percebe, às vezes, que tá um influenciando o outro, aí você vai ver, no final, um fala de um tema, de uma coisa, mas com uma roupagem, sei lá, um cinema sueco, aí fala de um tema no modo sueco, aí você pega outro tema, que é o mesmo tema, mas você pega isso e de fato vai transformar em outra coisa com outra roupagem.
O diretor que recentemente também fez uma série do Kieslowski, que ele de fato na trilogia lá das cores dele, eu acho que é justamente o cinema, ele representa muito aquilo do cinema, né? Que é basicamente o fato de você pegar uma ideia e aí você roupar do jeito que você quiser e passar aquela ideia e às vezes subverter até o significado que aquilo tem, sabe? Tipo, então é muito legal a construção e eu acho que de fato perfeito isso que você falou, esse paralelo, assim, pra gente ver o cinema como isso vivo, né? De a gente conseguir enxergar as coisas de uma maneira também, entender também que nem tudo é muito concreto também, né? Vamos deixar a gente se levar, de fato, vamos curtir o cinema, deixar a gente entrar no filme, o filme entrar na gente, né? Mas, tipo, de uma forma que a gente assista o filme também, mas o filme também, de fato, olha pra gente. E acho que essas interpretações, esses paralelos, deixam as coisas ricas, né? Porque existir é compartilhado, né? Às vezes a gente tem o mesmo anseio. O cara pode estar sei lá, o cara nasceu isso na Suécia e eu nasci no Brasil. O medo é um medo aqui e lá. Só vai ser um jeito diferente de contar isso, sabe? Então acho que o que o Bergman, ó, o que o Ó, Hughes, a gente já planta pegou. essas ideias e elas ficam, cara. Mas o que o Hughes ele traz de fato um ponto que é do existir humano com uma roupagem dos anos 80, e aí ele acerta muito na forma, ele crava, vira referência pra tudo. Um diretor que eu acho que é um sucessor de alma dele é o Judd Apatow, né, que ele faz bastante séries românticas, tem muita coisa. Eu acho que essa aura que ele traz, ele de fato deixa ele ali, tem muita coisa que ele faz que essa se compromissada com trazer. Eu acho que se eu pudesse levar, assim, queria também ouvir suas considerações finais desse filme, mas se eu pudesse falar do meu lado, esse fato, considerações finais, além de tudo isso que eu já falei agora, que é de fato as pessoas que assistirem os filmes dele se permitirem a sentir, sabe? E deixar de fato esse entretexto que você falou, ele crescer dentro de você. E não assistir meio quadrado, pô, isso aqui é o cara que tá dançando. Pô, olha isso que maravilhoso que você trouxe. A interpretação do pai dele é muito rico, é muito legal. Só que se você não deixar o Hughes entrar dentro de você, lá ele, mas tipo, você de fato você de fato vai estar perdendo uma coisa que é muito interessante e um filme que ele é referência, além de fato da forma, talvez um pouco mais pra frente, porque na época talvez não tenha sido bem aceito, os críticos talvez não tenham... Enfim, é aquela coisa talvez dos filmes que precisam crescer um pouco pra gente entender, mas que de fato vira referência. Então, se você já assistiu o filme, se você não assistiu o filme, visite ou revisite-o, né? Que eu acho que é muito interessante você usar ele de fato como auxílio da vida, né? E pegar essas pequenas lições e dar risada e ficar emocionado, que eu acho que é um filme que ele tem muito a oferecer se você quiser que ele te ofereça, sabe? Eu acho que esse pra mim é o ponto. Se deixar levar mesmo e não ficar só entretido no fato de eles estão curtindo esse existencialismo, carpe diem, aproveite o dia, mas de fato entrar naquela aura, entrar naquele filme pô, deixar ele falar um pouco com você também, né? Tenho certeza que como eu acho que pra você e pra mim marcou e tem coisa que a gente aprendeu com o filme que fica pra gente pra sempre, né? Quando eu digo, Victor, quando as pessoas perguntam assim, meus filmes favoritos, e eu incluo Curtindo a Vida Doidada, as pessoas pensam que eu sou maluco. E eu acho que é importante a gente, muitas vezes... Esses dias eu estava até fazendo um vídeo sobre o que se espera de um crítico do cinema, né? E tem muita gente que eu acho que utiliza essa nomenclatura de uma maneira errada porque acha que crítico de cinema é aquele que está assistindo em busca de defeito. E quando eu acho que às vezes quase que o contrário, né? Eu acho que o bom exercício crítico, o olhar crítico, e aí independentemente se você que está nos ouvindo é profissional ou não é, mas eu acho que o olhar crítico, o senso crítico nunca é demais, né? Não faz mal, é tipo canja de galinha, mas é a gente ter essa capacidade às vezes de encontrar a grandeza e de encontrar qualidade onde aparentemente não tem, onde aparentemente ela não existe. Então assim, para as minhas considerações finais sobre o filme, eu acho que é um filme em que o Hughes, na linguagem musical, fica sampleando muito mais do que a gente discute, ou seja, ele pega esses samples, né, esses trechos de outros filmes e acaba revisitando a partir de uma perspectiva muito específica. Eu acho que ele é um filme que confirma esse tema do limiar entre a vida adolescente e a vida adulta como o grande tema da carreira do John Hughes. Né? Quando a gente precisa falar disso, de um grande tema da carreira, talvez esse seja o grande tema, e de como às vezes é difícil para um adolescente
se reconhecer no adulto e vice-versa, porque também tem o outro lado. E eu acho que é se permitir. É se permitir porque nós, ainda mais agora no momento de inteligência artificial, nós vivemos na era do cinismo. Em que nós vamos estar diante de uma imagem, a gente vai estar muito cínico a essas imagens, e a imagem vai perder um pouco do seu poder persuasivo. Eu, pelo menos, imagino uma perspectiva mais apocalíptica, assim. E talvez, com isso, o cinema perca um pouco, ou talvez, pelo contrário, os grandes cineastas continuem nos cativando justamente por ter a capacidade de nos mostrar que a imagem é poderosa, de que ela transmite uma série de coisas, que os filmes podem ser muito mais do que experiências de entretenimento no sábado à tarde. Então, assim, assistam. Se vocês nunca viram, Curtindo a Vida Doidado, vocês já deviam ter visto, vocês já deviam ter largado a gente falando no minuto 10, ou até antes, e ter assistido ao filme. Se vocês já viram o filme, depois de nos ouvir, eu convido vocês a rever o filme e depois comentar aqui com a gente o que vocês acharam, se essa conversa faz sentido, né? Que imagino para ti, Vitor, no Plongé, assim como para mim lá no Kinorama, que é um projeto pessoal meu agora, esse retorno é muito importante, né? Porque eu acho que o cinema é diálogo. O que a gente está fazendo aqui, eu acho que é primordial para o cinema. A gente está dialogando num momento cada vez mais difícil de a gente dialogar, em que as divergências elas são abafadas, que elas não são privilegiadas, inclusive numa lógica de distribuição binária das redes sociais, mas acho que dialogar é imprescindível. O cinema, desde que ele nasceu, ele já, entre aspas, morreu várias vezes. Quando veio o rádio, ele ia morrer. Quando veio a TV, ele ia morrer. Quando veio o home video, ele ia morrer. Quando veio a pirataria, ele ia morrer. Quando veio o streaming, ele ia morrer. E ele tá aí vivo e forte. Eu acho que ele só, de fato, vai morrer quando a gente perder a capacidade de dialogar a respeito dele. Aí sim, aí ele corre sérios riscos de morrer. Então, sim, tendo isso em vista, foi um grande prazer conversar contigo sobre esse filme, que é um dos meus favoritos, sim, que o pessoal diz, mas tu não vai botar um Godard, um Tarkovsky? Vou botar muito, cara, mas eu tenho que fazer jus ao que esse filme despertou em mim quando eu era uma criança, ao que ele continuou despertando e gerando empatia, gerando identificação quando eu era adolescente, e como ele continua dialogando comigo com mais de 40 anos de idade. Perfeito. Eu acho que é isso. No final das contas, a gente tem que conversar sobre cinema, né? Eu sempre brinco, né? Que esse projeto aqui é, na verdade, para eu parar e falar com gente que eu admiro sobre algum filme ou sobre algum ponto que sobre cinema mesmo, pra gente se aprofundar e trocar de fato, que é o que deixa vivo, né? Se debruçar sobre o cinema, além de um exercício também interno, né? De você se reconhecer e de você entender um pouco mais sobre você, é sobre essa troca, né? E conversar bastante. E porque cada um vai ter uma interpretação no filme, você vai ver de um jeito, eu vou ver de outro, e a gente vai sempre somar. Você vai falar uma coisa que eu não sabia, eu vou falar uma coisa que eu não sabia, e aí a gente vai construindo junto, né? E antes de finalizar, te agradecer imensamente por esse papo, eu sempre peço, antes de terminar, para alguém indicar algum filme que tem relação com o que a gente conversou, né? No caso, Curtindo a Vida Adoidado. E aí, para você, eu queria te pedir... Aí, eu tô pensando aqui, eu acho que eu queria te pedir uma indicação de 2 filmes para deixar pra galera. Um, do John Hughes, quem quer se aprofundar na filmografia. O segundo filme que você acha imprescindível dele, que você gosta muito, ou que você acha que vale a pena ver. E outro é um filme de adolescência também, que mexeu com você, que você acha que vale a pena assistir. E aí, depois de terminar, aí de fato a gente finaliza mesmo. Mas eu queria essa indicação pra mim também mesmo. O segundo filme que eu mais gosto do Hughes é O Clube dos Cinco. Mas eu vou inverter um pouco isso e vou dar a dica de assistir a um filme dele que é pouco visto, que é pouco discutido, mas que eu acho que é um filme que ele ajuda a gente a entender esse contexto todo, porque ele vai mostrar o que acontece depois que a adolescência acaba, que é o Ela Vai Ter um Bebê, que eu acho um filme muito interessante mesmo, porque ele vai mostrar isso, que vai acontecer com esses jovens depois que eles assumirem responsabilidades e forem obrigados pela vida a encaretar. E filme de adolescente, eu vou indicar, eu gosto de vários, mas eu vou indicar, como eu sou um cara mais velho, eu vou indicar um filme mais antigo, do John Landis, do fim dos anos 70, que se chama Clube dos Cafajestes. E que eu acho maravilhoso. Já é uma galera que tá na universidade, então um pouco mais velho, né? Os padrões dos Estados Unidos naquela época, eles eram adolescentes ainda. Mas o Clube dos Cafajestes é um troço maravilhoso. Aliás, ela nasce dentro da National Lampoon, que é essa revista na qual o John Hughes escreve, ou seja,
Eles têm um radical ali que conversa, mas é um filme, assim, incrível. Tem um elenco que eu acho maravilhoso, então fica a dica aí de O Clube dos Cafajestes, que é muito legal e se comunica muito com esse universo que a gente está falando aqui, numa chave bem mais escrachada, bem mais anárquica, vamos dizer assim. Marcelo, queria te agradecer muito pelo papo, velho. Foi muito rico, muito legal. Falar desse filme, pô, é mágico mesmo. A gente pode se debruçar e ficar falando, pô, o tempo todo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque vai puxando muitas coisas. Então, queria te agradecer, falar que te acompanho. Vou continuar te acompanhando nesse projeto novo. E muito obrigado por topar bater esse papo. E aí, onde as pessoas quiserem te encontrar, redes sociais, última palavra é sua, meu querido. Obrigado, viu? Vitor, eu que te agradeço pelo convite, pela conversa, foi muito gostoso, muito divertido. Convido as pessoas a me acompanhar lá no Medium, no Kinorama, medium.com/@Kinorama. Me mata esse arroba que tem antes. Podia ser só, né? Podia ser sem esse arroba, mas tá lá, @Kinorama. E nas outras redes, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, é sempre @KinoramaCine, né? Que é uma fusão de perfil pessoal com perfil desse novo projeto, né, em que eu posto as críticas, falo umas bobagens de vez em quando em vídeo também. Então, todos convidados para aparecer lá. E parabéns pelo trabalho, que eu também acompanho. Parabéns por estar aí militando, lutando a grande batalha, como diriam os mais antigos. E, cara, vida longa ao Plongé. Vida longa essas conversas, porque é isso, só dialogando, só conversando a gente mantém o cinema vivo. E se você ouviu até aqui, não esquece de avaliar a gente aqui no Spotify. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, é só entrar no Instagram, @plongé.art, e mandar uma DM pra gente. Não esquece de seguir a gente lá também. Tem vários textos que saem sobre filmes. Como eu comentei aqui, a gente fez um especial de Kiełowski, falou sobre Os Embalos do Sabor à Noite. Então, se você curte ler, que, de novo, sou entusiasta, acho que tem coisas que a gente consegue só se expressar escrevendo. Não esquece de conferir lá, tá bom? Muito obrigado por ouvir a gente, até a próxima e tchau! Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.